E aí, pessoal, agora nós vamos aprender como que a gente declara, né, e exibe, né, imprime variáveis utilizando o comando print. A gente já trabalhou isso nas outras partes aí, mas agora vamos tentar formalizar, né, esses conceitos. Então, uma variável, né, a gente já viu que é uma forma da gente armazenar valores de um programa, tá certo? Então, às vezes a pessoa precisa armazenar o nome do usuário, então a gente vai armazenar isso numa variável. Às vezes a pessoa precisa armazenar o valor de um produto, então esse valor vai ser do produto vai ser armazenado em outra variável. Então, uma variável ela pode armazenar qualquer coisa, né? Assim, ela pode armazenar um texto, um número, e uma estrutura de um programa, qualquer informação a gente pode jogar nessa variável. Para a gente declarar uma variável, criar uma variável, a gente tem uma sintaxe específica, né? Então aqui tem o nome da variável, que é a variável que chama mensagem. A gente tem que usar o igual, que é o operador de atribuição, e o valor. No caso do valor aqui é o oi mundo, né? É um texto. E como a gente já falou, quando a gente trabalha com strings e texto, ele tem que estar entre aspas duplas, né? Com a mensagem. Tranquilo? Se fosse, vamos voltar um pouquinho aqui, se fosse um número, seria o quê? Eu colocaria o seguinte, preço igual a 10. Aí era um número, a gente não coloca entre aspas. Tranquilo? Então, nós vimos aqui no curso que eu faço a declaração da variável. Então, por exemplo, eu tenho aqui a mensagem igual ao imundo. Aí depois eu chamo o comando print e coloco o nome da variável entre os parênteses, né? Então aqui a mensagem é o nome da variável, não é? Dentro da variável está armazenada a mensagem o imundo, não é? E quando eu dou print mensagem, que é o nome da variável, vai aparecer o imundo, tá certo? Então é assim que a gente aprendeu a imprimir variáveis. Então vamos lá. Exercício 7. Declare uma variável com o nome x e atribua o valor 10 a esta variável. Imprima o valor da variável x. Então vamos tentar resolver. Então eu vou para o Google aqui. Já vou criar aqui exercício 7, né? Que é declarar a variável x e, né, atribuir o valor 10 e imprimir o resultado. Tá. Então agora eu vou colocar aqui a parte de código. Então eu vou declarar a variável x. Vou colocar o comentário. Vou colocar x, né? É igual a 10. Perfeito? Imprimir x. Então eu vou colocar print x. Tranquilo? Então vamos executar aqui para ver o que acontece. Pronto, resolvido. Tá certo? Então funcionou. Então, como nós vimos, né? É uma solução bem simples, a gente faz. Coloca a variável x igual a 10 e depois coloca print x e a gente tem o resultado. Então nós já vimos aqui por várias vezes, né, que o comando print é utilizado, né, para a impressão de valores, né, mensagens e assim por diante. Então agora nós vamos aprender outra forma de usar o comando print, né? Eu posso fazer o seguinte forma. Eu posso fazer x igual a 10, né? Colocar um print. Print, o valor de x é, e depois colocar print x. Então ele vai imprimir na primeira linha o valor de x é, e na segunda linha 10. Ou eu posso usar uma notação mais compacta. X igual a 10, print, o valor de x é, aí eu colocar vírgula x, perfeito? E o valor de x é 10. Tranquilo? Então tem essas duas formas da gente usar. Então exercício 8. A cidade de Diamantina tem aproximadamente 45 mil habitantes. Declare uma variável chamada população. Lembre-se que, né, que variável não pode ter C cedilha, acentuação, né? Para a gente declarar essa variável.
e imprime a seguinte mensagem: população de Diamantina igual a 45 mil. Tá certo? Então vamos tentar fazer esse exercício 8. Então vamos lá para o Google, colocar aqui exercício 8, né? Declarar e atribuir a variável população o valor de 45 mil. Tá certo? E imprimir população de Diamantina igual a 45 mil. Perfeito? Então vamos colocar o código. Então a primeira coisa é declaração da variável. Então eu vou colocar população sem acento, sem cedilha, é igual a 45 mil. Não é? Então agora nós vamos imprimir de várias formas. Vamos pegar todas as formas que nós conhecemos. Então a maneira 1, forma 1, não é? Eu vou colocar print a população de Diamantina é igual, não é? E aqui eu coloco outro print. Aí eu coloco a variável população. Perfeito? Tranquilo? Certinho. Vamos colocar outro código, não é? Como a gente já declarou população aqui em cima, não precisa declarar de novo. Então vamos usar uma outra forma de imprimir. Forma 2 é usando format, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então eu poderia colocar assim, print a população de Diamantina igual, eu acho que aqui é a população de Diamantina, e aqui população de Diamantina é igual, né? Aí a gente colocava, abria chaves, fechava as chaves, né? Colocava o format e colocava o nome da variável aqui, ó, população. Tranquilo? Usando o format. Então esse valor de população vai aparecer aqui entre as chaves aqui. Tá certo? Agora vamos explicar uma terceira forma. Aqui vamos colocar código já direto, né, que a gente já colocou o texto lá em cima. Então vamos colocar forma 3. Print população de Diamantina igual, não é? Vírgula, população. Tranquilo? Então seria outra forma de imprimir. Tá certo? Então com esse exercício a gente apresentou aqui diversas formas da gente fazer a mesma tarefa. Qual que é o objetivo disso? Porque às vezes você vai ver um código de alguma outra pessoa, não é? De uma forma ou de outra, para você entender do que se trata. Então agora nós vamos trabalhar, né, para a gente imprimir múltiplas variáveis. Tá certo? Então vou declarar nome, Alessandro, cidade, Diamantina, e imprimir. Então eu posso colocar o seguinte: meu nome é, que é o texto, né, a mensagem, vírgula, nome, que é a variável, e moro em cidade Diamantina. Tá certo? Deixar um espaço aqui depois do e depois aqui da cidade. Tranquilo? Então vamos tentar fazer esse exemplo aí. Vou voltar para o Colab. Colocar um código aqui. E faz assim, print, meu nome é, né? Então vou colocar aqui a variável nome igual Alessandro. Cidade é igual Diamantina, né? Então aqui eu vou colocar meu nome é. Aí eu vou colocar nome, né? Coloco um espaço aqui e moro na cidade de, vírgula, Diamantina. Tá certo? Então posso imprimir aqui. Aqui deu um erro, ó. Colocamos aqui cidade, né? Ao invés de eu colocar, vamos colocar aqui a variável, né?
Então, beleza. Meu nome é Alessandro e tal. Então, vamos tirar esse espaço aqui, ó, pra gente ver aqui o que que acontece. Então, ele já dá o espaço automaticamente, tá vendo? Então, não vai precisar desse espaço aqui, não. Nem desse. Vamos ver isso aqui. Então, ele já deixa o espaço. Tá certo? Então, tá correto aqui. Então, eu coloquei meu nome é sem espaço. Coloquei a variável nome. Aí, depois eu coloquei essa variável entre vírgulas, né? E coloquei, abri outra vez aspas duplas. E moro na cidade de... E coloquei cidade aqui. Uma outra forma de imprimir isso seria o quê? Já tem nome e cidade, print. Meu nome é... Abre e fecha chaves, né? E moro na cidade de... Abre e fecha chaves. E uso o format e passo nome, vírgula, cidade. Tranquilo? Que vai dar o mesmo resultado. Ok? Então, vamos entender um pouquinho a sintaxe. Então, a sintaxe sempre é assim, print, a mensagem 1, você coloca a variável 1, aí você pode colocar, você coloca uma vírgula, coloca a variável 1, depois mensagem 2, variável 2, mensagem 3, variável 3, até a mensagem n, variável n. Tranquilo? Então, é uma sintaxe bem simples. Lembrar que a variável tem que ficar entre vírgulas, tá certo? Então, exercício 9. Crie um programa com 3 variáveis com os preços com os preços de 3 produtos, né? Aqui com os preços, né? Aqui ficou repetido, né? Depois tem que arrumar isso aqui. Imprima os preços dos produtos utilizando apenas um print, tá certo? Então a gente vai ter que criar um programa com 3 variáveis, inserir os preços, né? Aqui ele colocou café, leite e pão, e depois vai imprimir os resultados com um único print. Então vou voltar aqui para o Colab. Esse é o exercício 9, tá? Então vamos ver aqui, colocar aqui. Texto. Exercício 9. Utilizando um print, imprima os valores de 3 produtos. Então vamos lá. A gente pode usar o input, né? Então vamos usar o input. Vamos pensar que... vamos colocar aqui que é café, né? Então vou colocar... Vocês podem colocar int se o valor for inteiro, né? Se o valor for decimal, a gente pode colocar float, que é um valor decimal. Então input, digite o preço do café. Tá? Se fosse input, se eu colocasse int aqui, ele ia transformar o valor em um valor inteiro, né? Mas preço, né? Geralmente ele pode ser, café pode ser 14,50, né? Tá certo? Aqui eu vou colocar pão, float também, né? Input, digite o preço do pão. E leite, float também, input, digite o preço do leite. Então, com isso, a gente já leu as 3 variáveis. Então, leitura do valor do café, leitura do valor do pão e aqui, leitura do valor do leite. Tranquilo? Agora, imprimir o resultado. Então, posso colocar assim, print, não é? A forma 1. O valor do café, vírgula, colocar não é? Aí eu coloco assim, café, que é o valor que eu declarei lá, variável. Aí a gente coloca uma vírgula aqui, né? O valor, vou colocar assim, vírgula, vou colocar um ponto. O valor do leite, do pão, aí coloca pão. A gente aproveita e coloca um ponto aqui, vamos ver como é que vai ficar, né?
E o valor do leite é leite. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Tranquilo? A gente coloca, imprime. Qual que é o valor do café? Seria legal dar um espaço ali, né? Colocar o café R$2. Do pão 2. E do leite 2. Até colocou. O valor do café é 2. O valor do pão é 2. O valor do leite é 2. Então, a gente podia colocar reais aqui, né? Sempre depois, né? Tá vendo? Reais aqui, para ficar bonitinho. E aqui a gente no final coloca reais e um ponto. Então vamos ver como é que ficou. Então o valor do café é 2, pão 2 e do leite 2. Então o valor do café é R$2, o do pão é R$2 e o valor do leite R$2. Dá um espacinho aqui, né? Porque não tá muito bonito não. Não é colocar 2 pontos para a pessoa digitar e ficar com espaço. Tá certo? Tranquilo? Então vamos executar. O valor do preço, digita o preço do café 2, 2 e leite 2. Então o valor do café é R$2, o valor do pão é R$2 e o valor do leite R$2. Excelente? Opa, a gente colocou um símbolo aqui, ó, errado, ó. Na verdade eu digitei aqui um caractere a mais. Vamos tirar para a gente executar de novo. Então 2, 2 e 2. Tá certo? O valor do café é R$2, o valor do pão é R$2 e o valor do leite é R$2. Tá certo? Tranquilo? Então com isso a gente soluciona o exercício 9. A gente poderia colocar da seguinte forma, né? Vamos aproveitar isso daqui. Colocar forma 2. O valor do café é... Abre... Né? Aqui eu coloco as chaves, né? Para indicar as variáveis. E aqui a gente coloca outras mais chaves aqui. Tranquilo? E poder usar o formato. Então a gente colocar café, pão e leite. Tranquilo? Vamos ver como é que vai ficar? Então eu digito o valor do café, 2, 2, do leite 2. Tá vendo? Eles vão fazer a mesma coisa, né? Tá certo? A mesmíssima coisa. Vamos colocar um pontinho aqui para ficar igual. E aí vai ficar, se a gente executar de novo, vai colocar 2, 2 e 2 e pronto. Então eu usei aqui formas diferentes para fazer a mesma tarefa.